boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Herdeiros da Luz. É sempre uma grata satisfação para a gente ter vocês aqui a cada novo sábado. O tema da nossa palestra hoje começa com uma pergunta. Ela diz o seguinte: diante da felicidade, o que ainda nos falta? É possível a gente pensar no conceito de felicidade quando a gente ainda se sente em algum aspecto incompleto? Porque a gente pode perceber, se nós olharmos para a nossa vida, isso aí é uma autorreferência. Se a gente observar e olhar com sinceridade para a nossa própria vida, para a vida de pessoas que nos estão próximas, para a nossa vida de uma forma geral, vai ser muito fácil constatar que em alguma medida algo nos falta. Em alguma medida somos atravessados por uma insuficiência, por uma sensação de escassez, por uma sensação às vezes de incompletude diante do que a vida nos proporciona. Jacques Lacan foi um psicanalista francês que viveu entre 1901 e 1981. Ele tem uma frase que diz o seguinte: somos seres, nós, todos nós, somos seres desejantes, destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. Então, quando a gente é atravessado por essa insuficiência, por essa sensação de escassez, fica muito fácil constatar que talvez a felicidade não possa ser completa na acepção que nós recebemos do mundo hoje. Se a gente parar para pensar na nossa vida, alguém que viva dentro dos princípios da dignidade da pessoa humana, pelo menos, alguém que tenha saúde, alguém que tenha meios dignos de subsistência, alguém que tenha família, afetos, e afetos aqui de forma geral, amores, amigos, e uma fé. Vai ser muito fácil a gente compreender muito rápido que às vezes a pessoa não tem saúde, mas tem meios, tem recursos para sobreviver. Às vezes essa pessoa tem família, mas não tem afeto. Às vezes ela tem fé, mas não tem saúde. Então, de certa forma, nós sentimos que a nossa vida sempre algo nos escapa. Algo nunca está inteiro, nunca está presente de forma completa. Então, quando Lacan nos fala dessa dimensão da falta, é o que a gente precisa pensar e refletir, será que eu consigo ser feliz, mesmo algumas coisas me faltando na vida? E aí, antes da gente falar sobre o conceito de felicidade, ou seja, se a felicidade é possível ou não dentro desse conceito que nos falta, a gente precisa aprender primeiro sobre o sentimento de gratidão. A mais importante lição que eu aprendi sobre gratidão foi num sábado à noite, depois das nossas atividades aqui nos Herdeiros. Fazia muito frio aquela noite e eu fui para casa. Resolvi ir para casa, e enquanto eu pensava no que eu ia comer aquela noite, eu resolvi tomar um banho quente. E foi naquele momento que aquela água caiu sobre o meu corpo que eu experimentei na maior profundidade o sentimento de gratidão. E eu acreditei que aquilo poderia se aproximar do conceito de felicidade. E nesse dia eu observei que houve uma mudança no meu perfil psicológico. Eu comecei a observar que eu comecei a agradecer também pelas outras pequenas coisas que aconteciam no meu dia a dia e que eu não dava a menor importância. Eu comecei a agradecer a cama que me acolhia, o café da manhã simples no outro dia, o abraço dos meus sobrinhos, um dia feliz no meu trabalho, a troca com vocês aqui aos sábados, e a vida foi ganhando uma outra dimensão. Então eu pude perceber muito rapidamente que o conceito de felicidade não estava no chuveiro em si, não estava no banho em si, mas ele estava no significado que eu dei àquele objeto naquele momento. Porque eu moro na mesma casa há 10 anos. Aquele chuveiro me aquece de 2 a 3 vezes por semana há mais de 10 anos. Mas naquele momento, depois de uma semana cansada, depois de tantas atividades, num dia frio, ele ganhou um significado diferente. O objeto é o mesmo, mas o que eu pude usufruir dele a partir do meu sentimento de gratidão foi que mudou toda a minha percepção sobre o real conceito de felicidade. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas aqui, que nesses 5 aspectos que nós abordamos, eu digo a vocês com sinceridade que eu fui ricamente abençoada. Mas houve um momento em que a minha fé me faltou. E eu não falo só da minha fé no sentido da minha relação com a espiritualidade. Faltou a minha fé em mim,
faltou a minha fé nas minhas habilidades, faltou a fé nas minhas potencialidades, no que eu acreditava, me faltou fé nas pessoas e me faltou fé na humanidade. Mas nós estamos tão habituados a olhar para o que nos falta, ou seja, a compreendermos que na vida o copo está sempre meio vazio, que a gente não consegue compreender todas as outras dimensões em que Deus tem nos sustentado. E foi aí que eu aprendi a segunda e mais importante lição. Na dimensão da falta que eu estava sobre a minha fé, quando a minha fé me faltou, eu tinha saúde, eu tinha meios dignos de subsistência, família, amigos e amores que sustentavam essa minha falta. Então a gente precisa pensar, se de repente quando a gente lança um olhar muito profundo somente sobre o que nos falta, se de repente a gente não consegue desenvolver um sentimento de gratidão e olharmos para todos aqueles aspectos em que nós estamos completos, todos os outros aspectos na vida em que nós estamos felizes, e isso muda muito o sentido da nossa vida. Quando eu vinha pensando sobre essa palestra, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz assim: a felicidade não é deste mundo. Aí eu cruzei o braço assim, eu falei, gente, eu não pensei comigo, né? Eu não vou falar na palestra sobre felicidade, que a felicidade não é deste mundo. Pensei comigo, né? Automaticamente, Lúcio de Filipe, mentor espiritual dos nossos trabalhos, se aproximou e disse o seguinte: minha filha, foi o Cristo quem disse, não foi você. E ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Compreendamos que o Cristo não está dizendo que a felicidade é algo impossível de alcançar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo sim que talvez a felicidade não seja deste mundo ao modo como imaginamos, ao modo como usufruímos, ao modo como interpretamos, inclusive a partir dos referenciais externos, que são aquelas pessoas que nós acreditamos que têm muita beleza, muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro, e que olhando de fora nós temos a impressão que a pessoa é completamente feliz. Então, quando a gente pensa no conceito de felicidade, talvez a gente precise aprender a olhar por essas pequenas felicidades do nosso dia a dia. As pequenas felicidades que compõem esse vitral da vida, em que a gente caminha pisando nos cacos do que temos falta, mas também compreendendo que a felicidade é algo que nós podemos alcançar. Então, quando a gente diz que a felicidade não é deste mundo, e o mentor espiritual nos diz que nós devemos dizer isso às pessoas, é dizer, a felicidade é algo alcançável, porque Emmanuel, através da psicografia de Chico, também nos disse isso. Ainda que digam, né, os grandes filósofos, ainda que se diga que a felicidade não é deste mundo, não podemos dizer que a felicidade não é do homem. Então, a felicidade é um conceito possível para cada um de nós. E é que a gente precisa trazer uma diferença entre o ser e o ter. Porque nós podemos ter saúde, ter recursos financeiros, ter família, ter amigos e ter uma fé. Mas nós também, à medida que precisamos avançar psicologicamente e espiritualmente para compreendermos como podemos ser nesse contexto. Porque às vezes a pessoa tem saúde, mas ela não é saudável. Às vezes a pessoa tem família, mas ela não sabe ser família. A pessoa tem um amor, mas ela não sabe amar ou ser o amor de alguém. Às vezes ela tem amigos e não sabe sê-lo. Às vezes tem uma fé e não sabe exercê-la. Então, quando a gente pensar nesse conceito de felicidade, trabalhemos com essa felicidade possível no nosso dia a dia. Esses pequenos presentes que a vida nos entrega todos os dias e que nós, às vezes, passamos desapercebidos. E eu vi uma pergunta interessante, que eu vou até lançar depois lá nos nossos questionamentos, que disse o seguinte: se você acordasse amanhã apenas com o que você foi grato hoje, como você estaria? Mais feliz ou mais triste? E eu fiquei me questionando e foi muito impactante essa pergunta para mim. Eu falei, vou levar para o meu público. Porque a gente só consegue entender a dimensão da gratidão, da importância da gratidão no contexto da nossa felicidade, quando a gente traz para a consciência que essa felicidade plena, absoluta e irrestrita é uma utopia. E que o Cristo nos convida a essas pequenas realidades no dia a dia,
no abraço das pessoas que gostamos, nas nossas atividades e nessas pequenas, exatamente nas pequenas alegrias que a vida permite que a gente experimente a cada novo dia. Essa semana eles vão lançar na Netflix uma série chamada Sandman. Eu adoro essa série, sempre trago aqui para vocês essa coisa da mitologia, enfim, para a gente poder experimentar a vida de uma forma um pouco mais rica. E na primeira temporada, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, teve uma cena bastante interessante que Morfeus, eu vou dar o spoiler, tá? Que o Morfeus foi lá perder o elmo dele e Morfeus foi parar no inferno. Ele teve lá uma treta com Lúcifer e resolveu foi parar no inferno. Eu vou lá buscar o meu elmo. Aí eles tiveram aquela briga e tal, aquela situação toda meio desconfortável. Lúcifer vira para Morfeus, que é o deus dos sonhos, e pergunta assim: que poder você tem aqui no inferno, Morfeus? Aí Morfeus ficou assim, meio reflexivo, e disse o seguinte: olha, Lúcifer, estrela da manhã, você dizer que eu, Morfeus, não tenho poder no inferno, nisso nós concordamos. Mas você dizer que os sonhos, que os seus escravos não podem sonhar com o céu, aí também já é um pouco demais. Então talvez estejamos atravessando o inferno de algo que nos falta. Condições dignas, uma fé, família, amores. Talvez isso seja simbolicamente uma forma de atravessarmos esse inferno. Mas o Cristo nos promete que nós podemos sim sonhar com esse céu, com essas alegrias, com essa felicidade que é possível, na medida em que nós conseguimos ser, porque o seu corpo e a sua saúde te abandonam na hora do seu desencarne. Se nós formos primeiro que a nossa família e as pessoas que amamos, dificilmente poderemos dispor de mais tempo com eles. O patrimônio passamos para uma outra pessoa. Inclusive podemos questionar a nossa fé, porque a gente nunca acha que está na hora da gente morrer. Então pensemos em muito mais do que ter as coisas de fora. Pensarmos em sermos algo nesses contextos em que a gente escolhe viver. Porque apenas o nosso ser vai alcançar a plenitude espiritual. Somente aquilo que a gente leva de nós mesmos, já tivemos aqui a oportunidade de debater sobre isso. Somente quando a gente leva aquilo que é essencial para a nossa vida, que é essencial para a nossa caminhada espiritual, é que realmente pode nos dar o conceito e a dimensão da verdadeira felicidade. Então, procuremos experimentar as pequenas felicidades diárias, exatamente como o quadro do Cristo, esse mosaico aqui, em que cada dia a gente coloca uma pedrinha através da gratidão, porque felicidade e gratidão sempre vão caminhar juntas. Elas são almas irmãs. Porque a gente jamais vai conseguir ser feliz integralmente na medida em que a gente não consegue ser grato pelas pequenas como pelas grandes coisas também. Então pensemos nessa dimensão da felicidade, mesmo diante do que nos falta. Porque tenho certeza que na vida de cada um de nós existem muitas outras coisas em que nós somos felizes, em que nós somos completos, em que nós estamos inteiros e também por essas coisas devemos agradecer. Quando o Evangelho nos diz em tudo dai graças, talvez estejamos num estágio psicológico e espiritual que não nos permite ainda agradecer pelas coisas ruins que nos acontecem. Mas isso também é um processo, porque a gente só consegue compreender a dimensão da lição quando estamos mais na frente, mais amadurecidos, quando a gente sai da nossa cegueira espiritual, como nos colocou Lucas aqui nas semanas passadas, né? Quando a gente sai da nossa cegueira espiritual, sai da ilha e consegue enxergar a vida de uma forma mais ampla. Como seres espirituais, procurando entender e compreender o que é que a gente vai ganhar e compreender somente lá, mais na frente. Talvez quando a gente desencarne, talvez quando a gente consiga compreender melhor essas dimensões da vida. Então, quando pensarmos em felicidades, pensemos na própria briga com Lúcifer, a estrela da manhã. Vamos sonhar, sim, com um mundo, com dias mais felizes. Sonhar com as pequenas alegrias. E eu tenho certeza que o Mestre vai nos amparar nessa nossa caminhada. Está bem? Então, era o que eu tinha para dizer para vocês hoje, né? A gente trabalhar essa pequena dimensão da felicidade. Vou convidá-los, então, a fechar os olhos, a elevar o pensamento a Jesus. E nesse sentido do perdão que nós trabalhamos na semana passada, agradecer ao Mestre Jesus por plantar em nossos corações a possibilidade de uma felicidade eterna,
quando compreendemos as dimensões da vida, também na falta. Que a falta pode ser esse movimento que nos convida à vida, um movimento que nos convida a buscar não só os aspectos materiais, mas aqueles valores espirituais que são inegociáveis para cada um de nós. Amado Mestre, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Que a felicidade plena de conhecer a Tua Palavra e estar próximo a Ti muito em breve seja uma realidade em nossas vidas. Que as benesses que nos vêm do céu, nos ensinando sobre a gratidão pelo que temos e por tudo que podemos ainda alcançar, venham às nossas consciências de forma clara e precisa. E assim, caminhamos para Ti hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.